Há uma história verdadeira de um rei persa que veio de uma família muito pobre e foi levado a ser rei. E quando ele se tornou rei, aqueles que são mais antigos aqui na igreja já conhecem a história, mandou que buscassem do seu barraco as relíquias daquele tempo. E trouxeram pequenas fragmentos da sua casa, brinquedos partidos, roupa rasgada, uma bacia de madeira tosca, onde ele comia, e muitas coisas da sua infância. E tudo aquilo que ele buscou daquele barraco onde ele cresceu, pobre, e ele colocou num lugar da sua novo palácio, e onde por cima colocou caso esqueças. E eu quero hoje falar acerca de que às vezes nós esquecemos de onde nós viemos e de quem nós somos. E eu quero hoje partilhar um pouco acerca desta ideia de que é bênção de sermos pessoas quebrantadas diante de Deus. Hoje o Samuel já leu ou recitou esta passagem que diz: quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, aquele que é limpo de mãos e puros de coração, e esse obterá do Senhor a bênção. É interessante que esta passagem o que mostra é que nem toda a gente vai conseguir chegar ao monte de Deus. Às vezes nós queremos facilitar a vida às pessoas, mas segundo Deus, quem é que chega lá? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Assim, na verdade, às vezes parece que o monte de Deus é para todos, mas é só realmente para alguns que conseguem chegar a este ponto que eu chamaria de quebrantamento. E louvo a Deus por pessoas que estão a orar por isto aqui na nossa igreja, que se comprometem, têm começado a orar de uma forma espontânea. E quando as coisas começam de forma espontânea, sem o pastor estar a promover, de certeza que é de Deus. É Deus que move as pessoas, não é? E eu estou a ler um livro sobre o avivamento da Rua Azusa, o avivamento que começou no século XX, no princípio do século XX, e que deu origem ao movimento pentecostal em todo o mundo. Diz-se lá que Deus, para realizar um avivamento, ele tem que ter um impacto na nossa vida, porque o maior obstáculo à obra de Deus somos cada um de nós. É a nossa indisposição de nos humilharmos e de confessarmos a nossa desesperada necessidade da misericórdia de Deus. Então, porque Deus tem uma missão no mundo, e a queda não altera o propósito da criação do mundo. Quando Deus criou o ser humano, disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move. Assim, tu e eu temos a incumbência, ainda hoje, eu acredito, e a queda não mudou isso, temos a incumbência de influenciar a criação de Deus. E nós influenciamos onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa rede de influência. Não é, se calhar, mais só espiritual vir à igreja e termos estes momentos chamados espirituais, mas espiritual também é quando tu serves e fazes da tua profissão uma forma de servir a Deus e de ter impacto na vida de pessoas. Às vezes nós como que dissociamos a nossa vida secular da nossa vida espiritual, e como que temos dois mundos diferentes. Havia um espiritual negro que eu cantava quando era miúdo. Quando eu era miúdo, um dos meus sonhos era ser negro. Principalmente pela habilidade que eles tinham de cantar. Eu gostava muito de espirituais negros. É uma música que fala vivendo entre dois mundos. E há muita gente que vive assim entre dois mundos. Tem uma confusão da sua caminhada com Deus. E realmente o que eu acredito é que nós temos esta incumbência ainda de governar toda a criação e de redimir a criação de Deus. No nosso trabalho, na escola, na família, onde Deus nos colocou, temos uma missão de viver para a glória de Deus, de abraçar o chamado de Deus. A missão de Deus que não é só salvação, mas é também transformação de vidas, santidade.
A missão de Deus é também nós sermos tal como Ele é. Sermos como Jesus. É interessante o que diz no livro de Isaías. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. E depois ele diz assim: habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Sim, Deus é este Deus que não somente está lá no alto, a governar e a reinar, como ainda hoje cantamos, mas é este Deus também que é Emmanuel, que vive connosco. E isso é extraordinário, porque é um Deus que quer fazer uma diferença na nossa vida. Eu queria hoje falar acerca deste assunto, que é o que significa estar quebrantado ou contrito diante da presença de Deus. Um homem responsável por um avivamento que aconteceu no Bornéu, uma das ilhas lá da Ásia, em 1973, ele afirmou: avivamentos não começam com alegria, com toda a gente numa boa, mas começam com corações quebrantados e contritos. Esta expressão, quebrantado ou contrito, no Velho Testamento tem outras palavras semelhantes, tal como rachado, cisternas rachadas, é a mesma palavra. Ou um navio desintegrado no meio de uma tempestade. Ou uma ovelha que cai e que quebra os ossos. O que eu quero falar é que contrição ou estar quebrantado não é um sentimento, é uma escolha, é uma atitude, é um ato de vontade. É uma decisão que nós temos de reconhecer a nossa necessidade de Deus. De reconhecer e de ver as coisas na perspectiva de Deus e não na nossa perspectiva. É a oportunidade de analisar o nosso coração e a nossa vida e sermos honestos, tal como Deus é honesto connosco. Assim não é uma coisa muito fora extraterrestre. É algo que tu e eu precisávamos, se calhar, fazer frequentemente. Este exercício de conseguirmos ler o nosso coração e de ver-nos a nós próprios como Deus olha para nós. Não com óculos de sol, mas com óculos de ver. Porque muitos de nós temos, às vezes, uma visão diferente quando olhamos para os outros e quando olhamos para nós. Mas uma coisa interessante é que o verdadeiro quebrantamento tem duas dimensões. A dimensão vertical no nosso relacionamento com Deus, e que significa vivermos de céu aberto diante de Deus. Ou seja, vivendo sabendo que Deus conhece a nossa vida e sabe quem nós somos. Como tantas vezes eu digo, não é? Se ali naquela porta tivesse um raio-x, não é? Uma máquina que lia o teu pensamento e os teus sentimentos, alguns entrariam sempre por ali, se calhar. Ou seja, nós às vezes não queremos chegar a este ponto de sermos autênticos, não é? Temos medo de sermos magoados, se calhar. E esta é a primeira dimensão. Na nossa relação com Deus temos uma relação vertical, uma relação de honestidade. Na nossa relação com o nosso próximo, vivemos sem muralhas. Vivemos sem muralhas perante o nosso semelhante. Hoje, cada vez mais fala de uma das grandes heranças da nossa pandemia, é que ainda os relacionamentos estão muito pouco profundos com muita gente. Eu gostaria que nós pensássemos em duas pessoas que a Bíblia fala tão bem para contrastar esta ideia. Um deles, chamado David, que todos nós conhecemos. David, em vez de estar na batalha com o seu exército, estava na sua casa. E do terraço da sua casa viu Betseba, que estava a tomar banho. E movido por uma paixão louca, ele adultera com esta mulher. Envia o marido dela para a frente da batalha, onde ele vem a morrer. Uma espiral de pecado e de queda. Irresponsabilidade, adultério, homicídio. No entanto, encontrou o perdão de Deus. Entretanto, encontrou um Deus que o amou. E um Deus que transformou a sua vida. E ele é chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Escreve tantos poemas, o livro de Salmos, muitos deles são escritos por ele. E ele os escreve mostrando a sua alma e as suas próprias lutas. Por isso, quando falamos em quebrantamento, ou estamos contritos, não se fala de sermos pessoas super espirituais, ou daquelas que
quase as pessoas nem nos podem olhar, porque nós temos uma auréola tão grande e tão forte que ofusca os olhos das pessoas. Não, fala de nós sermos pessoas, basicamente, que reconhecem as suas próprias fragilidades. E, por outro lado, por contraste, está outro rei, o rei Saul. A Saul foi ordenado que ele destruísse os amalequitas e tudo o que eles tinham. Mas ele não obedeceu completamente à ordem de Deus. Ele guardou para si o melhor daquele despojo. E quando o profeta vem ter com ele, ele disse: eu fiz tudo o que o meu senhor disse. E de repente há uma ovelha que não se cala. E ele diz assim: então de quem é este animal que eu ouço ali? Tu não fizeste o que Deus disse. Curioso. Mas ele não mudou o seu coração. Ele ficou orgulhoso. E por causa deste orgulho, desta desobediência, aparentemente insignificante, comparado com este pecadão que David fez, cometeu, uma série de pecados. Mesmo assim, David foi o homem segundo o coração de Deus. E Saul foi destronado, porque no seu coração não houve arrependimento. É o que nós falamos quando lemos o Salmo 51, que David escreveu, que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. David escreveu este salmo depois, no seu período de lamento, de arrependimento. Ele virou-se para Deus e sabia que Deus não iria recusar um espírito compungido, contrito, quebrantado diante dele. Porque a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E David encontrou porquê? Porque David compreendeu que sermos contritos ou quebrantados é basicamente reconhecermos a nossa fragilidade diante da imensidão e da eternidade de Deus. Reconhecemos que afinal todos nós somos carne, estamos de passagem. Como a Bíblia fala, nós somos como uma flor da erva que nasce, cresce e floresce e logo acaba. Ou como o vento que vem, como a árvore que cresce também e que logo... E essa é uma imagem que mostra a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de fazer as mudanças que só Deus pode fazer. Então, sumariando de uma forma tão simples, o que é um coração quebrantado? É alguém que sabe quem ele é diante de Deus Todo-Poderoso. E alguém que não tem medo de se aproximar dele. Alguém que se humilha diante de Deus, que escolhe verdadeiramente, como eu costumo dizer, pensar menos sobre si e pensar mais dos outros. É interessante aquela passagem que lemos em Filipenses que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O exemplo não é o pastor, não é ninguém, é Cristo. O grande exemplo é Cristo, que ele é completamente irrepreensível, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de um escravo, fez-se semelhante aos homens. Na forma de homem humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz. Ser discípulo deste Jesus é abraçar o mesmo propósito de vida que ele teve. Verdadeiramente é sermos corajosos para abraçar um projeto de vida que é tão contracultural. Quais são, por isso, os inimigos do quebrantamento? 3 coisas que eu estava a pensar. A primeira delas, uma vida de correria. Uma vida em que nós não paramos para refletir, para lamentar, para pensar, para nos arrependermos. Uma vida em que nós não conseguimos reservar uma hora, de tempos a tempos, reservar um período alargado de tempo para fazermos uma análise ao nosso próprio coração e percebermos como é que nós estamos, não é? Estamos a correr sempre. E esta vida de correria
traz-nos uma ilusão de que as nossas conquistas são aquilo que nós somos, e não é bem assim. Não é nada assim. Entramos num modo automático em que não paramos para pensar, para nos arrependermos. Qual foi a última vez que tu lamentaste verdadeiramente os teus pecados? Qual foi a última vez em que tu choraste verdadeiramente na presença de Deus? Não tenho tempo. Alguns estão a pensar, eu não tenho a vida de pastor. Sabem que é um desafio tão grande para mim, todos os dias, encontrar-me com Deus. É um desafio diário para mim. Sei que há gente mais, tem um automático mais espiritual do que eu. Mas o meu automático é começar a fazer coisas sem me encontrar com Deus. Então eu tenho que me disciplinar para isso. A segunda coisa que eu acho que é um grande inimigo é uma cultura individualista e baseada no conforto. O centro de tudo não é a vontade de Deus, a obediência à chamada de Deus, mas o centro de tudo é a nossa vontade e o nosso conforto. Somos nós que interessamos. Por isso é que algumas religiões crescem tanto, porque alimentam o ego das pessoas. Não alimentam a glória de Deus, alimentam a glória do homem. E eu acho que a proposta de Jesus é uma proposta completamente diferente. Nós vivemos para a glória de Deus, para mostrar este Deus que está escondido e trazer glória para Ele, para que Ele cresça e que nós diminuamos. É um projeto tão contracultural que a Bíblia fala. E por isso eu falo que um dos outros inimigos é o modelo que nós temos. Um modelo de um sucesso humano versus um sucesso divino. Muito baseado na aparência, em nós parecermos e não necessariamente sermos. E sabemos o que normalmente acontece. Não é? Zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Não é? E vamos vendo por aí, não é? Infelizmente, os escândalos e as montras de vidro que tanta gente não conseguiu deixar que fossem partidas. Infelizmente, não percebemos isso. E esta ideia de que nós vivemos tantas vezes para os outros parecermos alguma coisa e verdadeiramente não estamos tão interessados em sermos o que Deus quer que nós sejamos. A contracultura cristã afirma assim: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É uma ordem completamente diferente, gente. Para nós sermos cristãos, às vezes parece que quase temos que viver uma contra-informação. Porquê? Porque o projeto de vida de Jesus é um projeto em que a glória passa por a humildade, passa pelo serviço, passa por pensarmos nos outros e não pensarmos em nós. Verdadeiramente é uma contracultura cristã. O John Stott, tão sabiamente, chamou ao seu comentário do Sermão da Montanha contracultura cristã. Que é realmente o que isto é. É uma cultura completamente diferente. Na verdade, a pergunta é tantas vezes: qual é o nosso auditório? Deus ou os homens? Isso fez-me pensar quando eu estava a preparar a mensagem. Isso fez-me pensar quando eu estava a fazer um checklist na minha vida própria e perceber como tantas vezes eu sou tendo a viver uma vida de orgulho, de comparação com os outros e achar que tenho razão. Como tantas vezes eu sou rápido em pensar mal dos outros, mas lento a pensar, a analisar nos meus próprios erros. E na verdade, quando nós lemos isto, percebemos que por trás de tudo isto está uma compreensão do Evangelho que diz que Deus resiste àqueles que são soberbos, mas dá graça aos humildes. E este versículo é muito poderoso, porque há pessoas que, pela sua incapacidade de se humilharem diante de Deus, nunca chegam a ser detentores das maiores bênçãos de Deus que Deus tem para eles. Há pessoas que se privam do melhor de Deus para a sua vida porque não chegam a um ponto de humildade, de reconhecimento, mas sempre lutam com questões como a imagem própria, como a defesa própria. Porquê é que é importante nós sermos pessoas humildes ou quebrantadas? Primeira coisa
é esta convicção que Deus está perto daqueles que são quebrantados. Já falámos de Tiago, mas Salmos diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O que estamos aqui a falar é termos uma atitude de reconhecimento da nossa própria posição. Imagina que tu estás a trabalhar numa multinacional com milhares de empregados e de repente te cruzas com o CEO da companhia. Não é? E certamente não vais tratar da mesma forma que tratas o teu colega de trabalho. Certamente vais perceber quem tu és e quem ele é. Quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos continuamente de não nos esquecermos de quem nós somos verdadeiramente. Daquele quarto de lembranças, como aquele rei persa tinha. E percebermos quem nós éramos sem Cristo. E lembrarmos aquilo. E tomarmos a nossa posição. Por isso é que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, porque Ele resiste aos soberbos, não vai dar graça aos humildes. Muitos de nós, com o tempo de sermos cristãos, deixamos de ser alcançáveis por Deus. Muitas vezes vivemos uma vida cristã irrefletida. Vivemos como que varas independentes da videira. E esquecemos que sem Ele nada podemos fazer. Jesus afirmou também que felizes, e entre os felizes ou bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há pessoas que, pela sua atitude, mostram que o reino dos céus não é o seu reino. Não estou a falar de perder a salvação ou não, mas estou a falar da nossa identificação com a nossa identidade. E nós nos temos que identificar com o reino dos céus, com o Rei, que sendo o Rei se tornou homem, se humilhou e tomou a sua cruz por amor de ti e de mim. O projeto de um cristão é ser um pequeno Cristo. É o que significa a palavra cristão. Não é nada assim supernatural, mas ao mesmo tempo é sobrenatural. Porque é verdadeiramente um projeto que precisa de gente ousada, com coragem. Ser cristão não é de gente que é muito malzinha, não. É de gente corajosa, que abraça a cruz para seguir Jesus Cristo. Por isso a primeira coisa, quando nós somos quebrantados, é que nós somos alcançados por Deus, estamos perto de Deus. A segunda coisa é que quando nós somos quebrantados, vai aumentar a nossa capacidade de amar e de perdoar. A mulher que ungiu os pés de Jesus com as suas lágrimas e com um unguento precioso era uma mulher quebrantada. Na casa de Simão, aquele fariseu rico, ele foi tratado como um estranho. Ninguém lhe lavou os pés, não o tratou com respeito, com deferência. Mas aquela mulher se quebrantou e diz a palavra que ela quebrou o vaso de unguento puro. E aquele vaso era a poupança de um ano de trabalho. Era uma poupança de um ano de trabalho. Gente, pensem no vosso ano, um mês de trabalho, vamos pôr aí 1.000 euros para serem as contas fáceis de fazer. Imaginem, ao final de um ano, são 12.000 euros. É que foram 12.000 euros que ela partiu aos pés de Jesus. Porquê? Porque ela amava Jesus. E quando nós amamos Jesus, nós não pagamos, não fazemos contas ao preço deste amor. E é interessante que Jesus, referindo-se a esta mulher, diz: por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, quando tu estás quebrantado na presença de Deus, tu aumentas a tua capacidade de amar. Amar também os outros. A terceira coisa é que nós vamos dar fruto. Vamos dar fruto porque Deus usa aqueles que são quebrantados. É interessante as palavras de Jesus antes da sua morte. Ele diz: este é o meu corpo que é entregue, partido, quebrantado por vós. Quando nos deixamos quebrar, a vida abundante de Jesus passa de nós para os outros. E já diz João capítulo 12, Jesus: se um grão de trigo cai à terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer,
dá muito fruto. E claro que nós podíamos testemunhar muito o que aconteceu na vida de tanta gente. Quando a força natural de Jacó foi quebrantada em Peniel, quando ele lutou com Deus, Deus o revestiu de força espiritual. Quando a rocha de Horebe foi partida pela vara, o cajado de Moisés saiu água. Quando os 300 soldados de Gideão quebraram os seus cântaros, as tochas brilharam dentro deles e Deus deu uma grande vitória. Quando os 5 pães que Jesus tinha na mão foram partidos, milhares foram alimentados. Quando o vaso desta mulher foi quebrado, um bálsamo encheu aquela casa e um testemunho de amor chegou até nós. Quando o corpo de Jesus foi quebrado no Calvário, a vida eterna foi libertada para o mundo. E nos avivamentos do país de Gales, em 1904, a canção que mais se ouvia dizia assim: inclina-me, dobra-me mais baixo, mais e mais baixo, até aos pés de Jesus. Quando chegamos ao fim de nós próprios, começa a abundância da cruz de Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo experimentou também isto, quando ele estava numa altura aflito, com uma doença no corpo, quando ele estava aflito com aquele espinho que ele tinha na carne. Deus lhe responde assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E depois ele diz uma coisa assim, completamente passada, não é? De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Isto é que é um Evangelho. Um Evangelho que quando se esvazia de nós, se enche de Deus. Já repararam que nada pode estar cheio de duas coisas ao mesmo tempo? Não é este? Este copo está quase cheio de água. Não é? Depois vai ficar cheio de ar. E há muitos de nós que queremos estar cheios de Deus e cheios de nós. É impossível. E às vezes, chegar a este ponto é uma altura em que nós vemos a suficiência da cruz de Cristo. Lembro-me de uma altura em que eu estava vivendo debaixo de muito stress e ansiedade e estava a tentar lutar com as minhas próprias forças, com os meus próprios recursos. E eu tive que parar uma vez e dizer: Deus, eu já não consigo mais, mas Tu podes todas as coisas. Então, por onde é que começamos? E estamos já nesta fase final. Primeiro, tenha um desejo de Deus. Procura conhecer Deus tal qual Ele é. Vivendo no meio de um povo alheio a Deus, o profeta Isaías diz: sai de mim que eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Isaías viu a Deus. E entendeu quem Ele era e como Ele precisava de Deus. Se virmos a Deus tal como Deus é, vamos fazer possivelmente mais a oração do publicano e menos a oração do fariseu, que dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. Como o apóstolo Paulo também dizia lá em Colossenses: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, dedica tempo, cria em ti um desejo por Deus. Quando acordas, quando eu acordo, não é? Há pessoas que só acordam muito mais tarde no dia, não é? Mas pronto, quando tu acordas, a primeira coisa que tu devias buscar era Deus. Era parar e buscar este Deus. Ter um desejo de Deus no teu coração, alimentar esse desejo de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Sabem, a refeição que eu mais gosto no dia é o pequeno almoço. Agora, quando eu quero fazer jejum, a primeira coisa que eu faço é cortar o pequeno almoço. Porque me custa muito. E quando eu sinto aquele desejo de pequeno almoço, é como que eu dissesse: Senhor, eu tenho um desejo de Ti. Segunda coisa é reconhecer as nossas necessidades espirituais. Quando nos quebrantamos, não vamos culpar os outros das nossas faltas, mas vamos assumir a nossa responsabilidade. Quando vemos Deus por quem Ele é, não ficamos cientes dos outros, ficamos cientes do nosso próprio pecado. Quando Pedro, no Liberdade em Cristo nós falamos sobre isto, quando Pedro viu a Jesus, ele disse assim: ai de mim, que sou um homem casado com uma mulher pecadora. Foi isso que ele disse? Ai de mim que eu sou pecador. Quando tu encontras Deus, tu não vais pensar nos outros, tu vais pensar em ti.
E finalmente, a terceira coisa que eu quero que nós abraçamos a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa vontade. Em última análise, é uma questão de controle. Quem tem o poder sobre a minha vida? Quem a controla? Somos nós ou é Deus? Tal como no Getsemane, Jesus, orando ao Pai, e no pouco mais adiante, prostrou-se com os rostos em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. É por isso que tão repetidamente temos que fazer a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na terra, como é feita no céu. Falamos isso há 2 semanas. E assim como um cavalo domado passa pela obediência e se quebra perante a ordem do seu dono, igualmente nós nos temos que quebrantar diante do Senhor. Porquê? Porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se tu és o reino dos céus, não tens outro caminho a não ser um pobre de espírito, um quebrantado de coração. Alguém que se humilha diante de Deus. E nesta manhã eu quero encorajar a podermos orar juntos, a podermos entregar a nossa vida a Jesus, a podermos dizer a Deus: Deus, eu sou um quebrantado do coração, sou alguém que quero estar a ouvir a tua voz, estar a responder ao teu amor, e eu preciso de ti nesta manhã, Senhor. Eu preciso tanto de ti. E eu quero te convidar verdadeiramente a pedir isto ao Senhor nosso Deus, a pedir para que Ele possa encher a tua vida da sua presença e possa tornar-se verdadeiramente o teu Senhor, aquele que vai mudar tudo o que tu pensas e tudo o que tu desejas, e colocar em ti o desejo do seu coração, para que tu possas viver o seu propósito para a vida, para que tu possas cumprir a sua chamada, abraçar a sua missão e verdadeiramente seja a alegria do Pai, o Deus que está lá em cima e que olha para a terra e tem prazer em ti e te diz, como disse de Jó: ali está o meu servo António, Paulo, Maria, Josefina. Ali estão os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Eu te quero convidar a abraçar isto de Deus para a tua vida. Abraçares um projeto de vida que é o projeto de Jesus. É um projeto de amor a Ele acima de tudo. E quando tu te humilhas diante de Deus, quando tu te deixas quebrantar diante de Deus, o aroma, a fragrância, a beleza de Jesus vai mostrar. Senhor, eu oro, Pai, por mim, porque preciso tanto de me lembrar a cada dia de ser humilde na tua presença, de te amar com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, dar-te o primeiro lugar em minha vida, Senhor. Te agradeço por a tua palavra, Senhor, e oro que seja Ele, não sou eu, és tu, o teu Espírito Santo, que fala em nós, através de nós, no mundo, Senhor, para abençoar também, para sermos bênção para outros e para levar a tua glória para as nações, para tocar a nossa família, com quem nós vivemos, para nos abençoar, para dar exemplo aos nossos filhos, que precisam de exemplos bons, aos nossos netos, tocar aqueles que estão a viver vidas também perdidas, Senhor, que nós possamos ser bênção para eles. Senhor, obrigado porque Jesus teve que tomar uma cruz para que nós pudéssemos ser ganhos para Ti. E tantas vezes nós queremos evitá-lo tão rápido. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra nesta manhã. Nos entregamos a Ti, pedimos que Tu nos fales e nos ajudes a conhecer-te e a conhecer os Teus propósitos para nós. Amém. Amém.